Alô, alô, categoria bancária, bancárias e bancários, começando mais um do lado de cá, desta vez excepcionalmente sem o Nando Gross, comigo aqui, uma vezinha só. Nando teve um pequeno probleminha, mas na próxima ele já volta, né, professor Juremir? É isso aí, Caio. Nando Gross está se cuidando. De vez em quando, né? Nós, sexagenários, temos alguns probleminhas, mas aí toma um remedinho, se cuida e já volta com todo o gás. Os pênaltis ontem do Grêmio e Bahia foi muita emoção para ele. Deve ter sido. Aquele jogo foi emocionante demais. O Nando estava lá na arena. Se bem que o Nando é neutro. Nando é neutro? Totalmente neutro. Totalmente neutro, tal qual sabão em pó. Bom, pessoal, primeiro assim, apresentar aqui nosso convidado hoje, professor Carlos Águedo, né? Paiva, economista, bacharel em economia pela URGS, mestre e doutor em economia pela Unicamp, coordenador adjunto do mestrado em desenvolvimento regional na FACAT. Correto? Corretíssimo. Corretíssimo. Bom, já vamos começar aqui um papo bastante interessante sobre desenvolvimento regional no nosso estado, aqui no Rio Grande do Sul. Mas antes, pedir mais uma vez, como sempre, o seu like, inscreva-se no canal, deixa aí o comentário, o que está achando do podcast do lado de cá e dos demais conteúdos aqui do nosso canal do Sim de Bancários, aqui diretamente do Estúdio Hall. Bom, professor, eu queria, primeiro, assim, a gente vai falar muito de um livro do senhor que é Desigualdades Regionais, o senhor coordena, né? Desigualdades Regionais e Planejamento Federativo no Rio Grande do Sul. Esse livro ele teve uma origem num seminário, né? Certo. Que seminário foi esse? Porque eu li ali na apresentação, ali no prefácio, e dizia que foi talvez o maior seminário sobre o tema que já aconteceu. Primeiro, para a gente entender da onde que veio esse livro. Perfeito. Na verdade, é o seguinte, esse é o terceiro seminário organizado pela Rede Estação Democracia, tá? E já teve dois, um associado à FAMURS, e outro, desculpe, agora eu me esqueci qual foi a entidade que patrocinou junto com a Rede, né? Mas nessa vez, o pessoal da Rede Estação Democracia me convidou para ajudar a montar, né? E eu tinha um sonho há muito tempo, que é a de resgatar o conjunto das políticas econômicas de desenvolvimento, especialmente as de desenvolvimento regional no Rio Grande do Sul, porque nós temos uma larga história disso, tá? E uma história que não tem mostrado sucesso na prática, se a gente for entender como sucesso, digamos, uma diminuição das desigualdades regionais ou aceleração da taxa de crescimento. Entretanto, as políticas, algumas delas, foram muito bem desenhadas, tá? Então, eu pensei nisso. Vamos fazer esse resgate e ver onde é que estavam os problemas. E eu tinha também algumas hipóteses, né? Eu fui coordenador do Núcleo de Desenvolvimento Regional durante muitos anos na FEE, e na Fundação de Economia Estatística, extinta pelo Sartori, né? E aí, eu já tinha feito estudos sobre isso e tinha algumas hipóteses, e propus que a gente testasse essas hipóteses, né? Mas a ideia primeira é o seguinte... A FEE ainda existe, acabou, né? O Sartori privatizou, não foi? Não, o governo Sartori é de uma tristeza enorme, tá? Ele queria acabar com a fundação porque ele achava que, como os funcionários eram seletistas, eles poderiam ser demitidos. Então, ele fez de tudo para extinguir e, ao mesmo tempo, contratou estruturas em São Paulo para fazerem atividades da FE. Pagou uma fortuna. Elas não conheciam o Rio Grande do Sul e produziram absolutamente lixo como informação e dados do Rio Grande do Sul. Mas nenhum dos funcionários das fundações poderia ser demitido, porque, na verdade, a gente fez um concurso específico baseado no Estado, e quando a gente tentava mudar a posição hierárquica, alguém que entrava como nível médio, se formou em jornalismo e queria assumir a função de jornalista, não podia. Na prática, não ficou com outro nome? DE? Ela ficou DE, mas, na verdade, assim, o que acontecia é que nós tínhamos um prédio único e a gente tinha uma estrutura de diálogo, ali na Duque, né? Isso. Que você descia 2 andares e você conversava com o cara que mais entendia de estatística. Então, a produtividade da FE, ela estava assentada nisso, nessa intimidade, nessa relação, nessa proximidade, na facilidade de fazer reuniões entre departamentos distintos. Agora, tu está naquele negócio enorme,
enorme, que só o planejamento já tinha 4, 5 andares, os andares completamente desestruturados. E o pessoal está solto. E muita gente não foi para o planejamento e para o DE. Tem gente que está na Secretaria da Fazenda, tem gente que está na Secretaria de Indústria e Comércio, tem gente que está na assessoria do governador. Então foi uma dispersão absoluta. Se perdeu massa encefálica coletiva, percebe? E assim foi em todas as fundações. Uma coisa vergonhosa, destrutiva. E ninguém foi mandado embora. Só foi desestruturado o sistema de pesquisa. Agora, professor Carlos Paiva, qual é que é a situação atual do Rio Grande do Sul? Há muita gente que diz assim, olha, o Rio Grande do Sul está parado, tem a metade sul que é um problema eterno, que não avança. Qual é o seu diagnóstico? Qual é a situação econômica do Rio Grande do Sul nesse momento? Eu acho... Você fez a pergunta correta. Qual é a situação econômica? O problema começa por aí, tá? Tem muita gente que faz, eu gosto do IDH, eu gosto de outros indicadores, assim, mas na hora do bem bom analisam só o PIB. E o PIB ele é muito influenciado pela dinâmica do preço da soja em função da China. Como nós nos especializamos em soja, então nós temos tido um desempenho de PIB que é razoável. Dentro do Brasil, em que tudo vai mais ou menos mal, o nosso desempenho não é vergonhoso. O problema é que eu, do meu ponto de vista, entendo que tu não pode pensar apenas em PIB, até porque o preço da soja sobe e desce. O problema é a questão populacional. Para onde é que vai a população? Tu não tens uma taxa vegetativa, uma taxa de crescimento vegetativo da população do Rio Grande do Sul inferior a Santa Catarina, tá? Na verdade, é a mesma tradição cultural, o mesmo padrão de organização familiar, o mesmo tipo de propriedade. Entretanto, o Rio Grande do Sul, de 1970 a 2022, é o estado que está em 27ª posição em taxa de crescimento populacional. Nós somos o último de todos os estados do Brasil. E Santa Catarina ocupou, no último período, o 2º lugar, abaixo de Roraima. Ou seja, as pessoas estão indo embora. Elas estão indo embora do Rio Grande do Sul. Nós sempre tivemos a maior taxa de diáspora do Brasil e essa diáspora está crescendo. E vão para Santa Catarina, não só do Rio Grande do Sul, mas em parte do Paraná, que também está tendo um bom desempenho, mas de São Paulo e de outras regiões. O que ela oferece? Ela oferece emprego e qualidade de vida. Nós temos, se tu pegares a raiz, o Rio Grande do Sul tem 11 milhões e 600 mil habitantes, tá? Santa Catarina tem 7 milhões. Se tu pegares a RAIS, que é a estrutura do Ministério do Emprego e do Trabalho, que te diz quantos empregos formais, ou seja, com carteira assinada ou de administração pública existem, Santa Catarina está empatado com o Rio Grande do Sul. Eles têm tanto emprego formal, legal, mas pagam mal. Sim, mas estão empregados formalmente. E por que o Rio Grande do Sul não consegue mais criar empregos para reter essa população? São vários os fatores, tá? Mas um deles, do meu ponto de vista, que é da maior importância, tem a ver com o livro, com as desigualdades regionais. O Rio Grande do Sul é como se ele tivesse uma certa vergonha do seu passado agrícola. E Santa Catarina tem paixão pelo seu passado agrícola e camponês, ok? Então, assim, existe uma coisa de que não é que eu esteja contrário à ideia de uma diversificação produtiva, tecnologicamente digamos, refinada e coisa e tal. Só que tem que entender o seguinte, qual é que é o setor que produz máquinas de CAD/CAM, máquinas de controle numérico, com maior, digamos, intensidade no Rio Grande do Sul? O setor que produz máquinas para corte de solado de calçado. Percebe? Você tira o calçado porque ele é tradicional e tu mata o setor altamente tecnologizado. A Nova Zelândia tem o tamanho do Rio Grande do Sul e tem um PIB per capita 2 vezes o nosso. O que ela produz? Turismo e laticínios. Se tu entra numa máquina como é que diz? Ordenha de leite automática, é capaz de tu te confundir. As vacas não se confundem, tu entendeu? Mas tu te confunde com tanta tecnologia. Mas aqui, se você falar em leite, você está falando em atraso. Mesmo que nós já tenhamos, financiados pela FINEP, ordenhadeiras automáticas na região noroeste, de excelente qualidade, que não tem o grau de automatismo das ordenhadeiras da Nova Zelândia, mas são altamente sofisticadas. Eles querem destruir o leite para criar alta tecnologia. Tu percebe? Enquanto a Santa Catarina fez todo um esforço de vamos trabalhar na mudança da estrutura produtiva da soja, que não cabe num microempreendimento, no camponês, vamos passar para frango, para porco, e aí tu tens um beneficiamento que tem que ser feito aqui, aí tu vem com um caminhão frigorífico que vai para um porto, tu tem um sistema portuário, nós ficamos em agroindústria, negação. né? Agroindústria. Agregando valor. Eles apostaram na agroindústria. E eles são quem? Eles, fundamentalmente, são Santa Catarina e Paraná, ok? Porque são setores, especificamente da pecuária de pequenos animais, que tem uma grande empregabilidade. Tu não pode
pegar um frango que está produzido num determinado canto e levar 200 quilômetros adiante, ele se bica, ele se mata uns aos outros. Tu tem que processar ele logo. Matar e tu tem que cortar, e tu tem que congelar, e tu tem que colocar num caminhão frigorífico. E tudo isso envolve tecnologia, percebe? E tem que ter produção de insumos também. Não é apenas o que eles comem. Mas, por exemplo, assim, vou dar um exemplo para ti. Para tu preparar um frango, tu leva 45 dias, ok? Se tu, por acaso, consegue diminuir um dia no preparo do frango, ele está pronto para o corte, ou 2 dias, 3 dias, tu tem um ganho de competitividade enorme. Então tem todo Porque é em escala, né? E tem todo um conjunto de pesquisas hoje na área biológica que dizem, o pessoal diz, eu não quero carne com mudança genética, mas eu quero um frango que se alimentou corretamente, mas está pronto e o preço é mais barato. O que eles estão fazendo no Paraná? Estão fazendo isso. Eu não estou dizendo que isso deveria ser o nosso único foco, tá, Juremir? Mas acontece assim, ó, nós nos esquecemos da metade sul dos setores agrícolas como se eles fossem atrasados. E o pessoal não percebe que, assim, o que eles demandam do setor agrícola? Máquinas, tratores, fertilizantes, silos, armazéns, transporte, logística, exportação, porto, banco. Eles demandam isso. Se eles não crescem, todos os setores que produzem tratores, colheitadeiras, silos, fertilizantes, armazéns, não crescem também. Então nós estamos destruindo o nosso setor industrial porque o setor agrícola não cresce. Mas o pessoal acha, não, esquece esses aí estão perdidos mesmo, dedica apenas ao pessoal de ponta. Aí não dá. O problema é a concentração na soja, é isso? Em parte, tá? Mas não é só isso. A soja tem um problema muito sério, tá, Juremir? Que é assim, ó, o pessoal fica sempre falando, tem muitos amigos meus que dizem, temos que agregar valor para vender para a China. Ora, a China trabalha com a soja e produz coisas. Eu nunca achei que tofu fosse alguma coisa comestível, até eu ir para a China, ok? É maravilhoso lá. O óleo de soja deles lembra vagamente um azeite de oliva. O nosso é uma porcaria. Então, o que tu quer? Que a gente transforme a nossa soja em óleo, em farelo, em tofu e venda para a China? Só o custo de transporte é um absurdo e tu vai vender um produto de pior qualidade. Eles não querem. Então, se tu agregares valor, eles vão dizer, tudo bem, consome. Eu vou comprar no Paraguai, na Argentina, nos Estados Unidos e agora até a Rússia está produzindo soja, querido, com aquecimento global. Eu compro em outro lugar. Entende? Então, não dá para agregar valor. Se você quer agregar valor, tu tem que transformar a proteína vegetal em proteína animal. Quem fez isso? Santa Catarina e o Paraná. E nós continuamos só na vegetal. Professor, eu queria entender, assim, se o senhor pudesse colocar alguns exemplos de ações, de decisões políticas que influenciaram para o Rio Grande do Sul ter tomado esse caminho e Santa Catarina e Paraná, como o senhor está falando, tomaram outro. Perfeito. Veja, foi ótimo porque assim a gente volta um pouquinho ao livro, tá? A ideia, veja bem, era assim, ó, nós temos um conjunto de... o Rio Grande do Sul tem uma formação teórica, um grupo de pensadores sobre o desenvolvimento estadual e regional que é assombrosamente qualificado, tá? Então nós precisamos trazer o seguinte... Eu vou trazer todo mundo que trabalhou nessas áreas, desde o governo Jair Soares. Uma das pessoas primeiras que falou foi o João de Azambuja Rosa. Ele foi coordenador da FEE no Jair Soares. Aliás, na verdade, ele entra no Adhemar de Souza, ok? Depois chamamos a Curso, Cláudia Curso, meu querido e grande professor, herói da minha formação em economia, que foi secretário de planejamento do Pedro Simon. Trouxemos o João Carlos Brum Torres, que foi secretário de planejamento do Brito. Trouxemos agora, meu Deus do céu, me dá... Essa coisa dos 60 anos, como o Juremir disse no início. Nós, sexagenários, começamos a esquecer o Lucas Coelho, tá? Trouxemos o Lucas Coelho, que foi o vice-governador do Colares. Trouxemos a Maria Alice Laorgue, que foi a secretária adjunta de desenvolvimento do Colares. Então, fomos trazendo o Vicente Bogo, que foi vice-governador do Brito. Fomos trazendo as pessoas que pensaram e projetaram. O Vicente Bogo pensou o Reconversul. O Telmo Rude Frantes, que foi secretário também de Ciência e Tecnologia do Brito e que participou desde o início da criação da Secretaria de Ciência e Tecnologia e dos polos de modernização tecnológica, ok? Muitos desses programas tinham rebatimento direto, como os Coredes, no caso do Colares, os polos de modernização tecnológica, porque eram associados, eles foram pensados para projetar e dar substância ao financiamento das pesquisas das universidades regionais voltadas diretamente aos interesses das empresas regionais e aos interesses econômicos regionais. Então, isso foi muito bem pensado.
ok? Os corédios também buscavam fazer com que o próprio região pensasse os seus problemas e solicitasse o apoio das universidades para fazer um projeto. O que acontece, entretanto, né? É que esses projetos... nós temos um problema no Rio Grande do Sul. Nós nunca trouxemos de novo, nunca reelegemos um governador, ok? Agora, nesse momento... O Eduardo Leite é o primeiro. Exato, mas assim, ele já não era mais governador, né? É verdade. Então ele não é... Mas do ponto de vista eleitoral, ele não vai Sim. poder se candidatar a um segundo mandato agora. Eu acho que sim. Não. Legalmente, sim. Não. Ele não era governador? Não. Bom, tudo bem. Mas veja bem, vamos pegar o Eduardo Leite. É o caso do Eduardo Leite. Ele ganhou, foi para o segundo turno por 2.400 votos. E muita gente que eu conheço, que ia votar no preto, diz, não, eu não vou votar no preto porque eu tenho medo que o Onyx ganhe, ok? Então, na verdade, assim, para aquilo... Minha mãe fez isso. Tô brigado com ela até hoje. Então, quer dizer, isso não é uma vitória expressiva, foi por pontos, traços, entende? Realmente nós tínhamos um país muito polarizado e as chances do PT ganhar no Rio Grande do Sul à frente de um candidato apoiado pelo Bolsonaro eram mínimas. Então, realmente, assim, ele não foi nem por... Não é cabeça, é por focinho, por metade do nariz, entendeu? Do focinho do cavalo. Mas isso aconteceu no plano nacional também. Muitas a vitória vezes. do Lula foi a mesma coisa. Apertadíssima. Sim, foi muito polarizada, muito pesado. Mas aqui seria mais difícil você ter uma vitória. Sim. Então, esse voto útil teve algum sentido. Eu diria que nós não podemos computar essa vitória como realmente uma excepcionalidade. Ou seja, o Leite não saiu na frente e teve uma vitória expressiva. Nós não conseguimos repetir os nossos eleitos, porque os nossos governadores... Porque nós temos uma asfixia fiscal que é grave, tá, Juremir? Ela é muito grave mesmo. Então, tu nunca consegue cumprir todas as tuas promessas, tá? E, ao mesmo tempo, nós temos cometido vários erros de descontinuidade. Eu diria que todos os governos, sem exceção, quando eles entram, eles passam... Existe uma polarização, um maragato-chimanguismo no Rio Grande do Sul, que é assim, se ele fez, tá errado. Entendeu? Então, mesmo... eu vou ter que tirar isso aqui que tá... Tira. Mesmo governos, digamos, que fizeram boas políticas, começaram negando coisas que não precisava ter sido negada, tu entende? E até você recuperar você já perdeu um tempo enorme. Com a nossa escassez de recursos fiscais, isso é muito pesado. E aí nós tivemos alguns erros, Juremir, que são, assim, homéricos, tá? O cara que mais errou, o grande erro, do meu ponto de vista, tu tens um conjunto de técnicos, teóricos, tu tens um sistema de planejamento, como tinha a Fundação, mas tu não ouve. Percebe? Então, por exemplo, o Brito, né? Ele botou na cabeça que tinha que modernizar a economia gaúcha. Ele é a expressão maior disso. Tudo que nós temos até aqui, ou seja, leite, arroz, soja, porco, frango, isso é bobagem. Deixa para Santa Catarina, ok? E nós vamos trazer agora a indústria automotiva. Bom, mas nós tínhamos uma indústria automotiva. Que indústria é essa? Tu tens ônibus, tu tens caminhões, tu tens tratores, tu tens colheitadeiras. E nós não tínhamos o quê? Uma laminadora. Nós somos o segundo maior usuário de lâminas de aço do Brasil e não tínhamos laminadora. Mas o Brito botou na cabeça o seguinte, que a Gerdau tinha que criar uma laminadora. Então veio uma internacional pedir para se instalar no Rio Grande do Sul e ele disse, não, quem vai ser a laminadora é a Gerdau. E a laminadora está agora em Santa Catarina. A Gerdau viu que nós íamos ter um colapso no preço do real, ou seja, ia ter uma maxi desvalorização e comprou uma laminadora na Argentina. E nós não temos no Rio Grande do Sul. O que o Rio Grande do Sul faz? Ele subsidia a importação de lâminas de aço. Quem paga a lâmina de aço que chega para qualquer produtora no Rio Grande do Sul é o governo do Estado. É o seu Estado que paga. Agora, o que ele mandou trazer para cá? Fábrica de cigarro. Um dia eu debati com o Busatinho, meu querido amigo César Busato. Ele disse, Paiva, tu não acha um absurdo que nós tenhamos a maior produção de tabaco do Brasil e não tenha fábrica de cigarro? Eu digo... Cezinha, meu amigo, tu por acaso perguntou para os grandes gestores de todas as indústrias de cigarro por que eles eram tão idiotas? Souza Cruz, Felipe Morris. Por que eles eram tão idiotas que não colocavam? Por que não conseguiam pensar que aquele era o melhor lugar? Eu vou explicar, Busatinho, é o seguinte, quando você colhe o tabaco e seca e prensa, tu cria um container de tabaco que se transforma em 10 containers de cigarro. O cigarro é uma folha de fumo cheia de ar. Você tem que expandir. Então, tu fabrica cigarro aonde? Em Minas Gerais, em Goiás e em São Paulo. Porque ali está o centro do consumo. Tu não pode botar cigarro aqui para produzir aqui e vender no Pará. Então, vocês criaram um sistema de subsídio que tirou dinheiro do governo do Estado. Porque quando você comprava de fora, ao importar, você adquire ICMS. Tu entende? Uma parte do ICMS fica com o Estado. Eles deram subsídio total, deram terreno, deram terraplanagem, deram financiamento de longo prazo. E quando acabou tudo isso, eles foram embora. Então, tu tens algumas coisas, Juremir, que são assim...
inexplicáveis. O Rigoto e a Ieda também deram um subsídio turbinado para a fábrica da Nestlé em Palmeira das Missões. Agora tá a Languiru e a Piá falindo. A LG já tinha tido problemas antigamente, percebe? A CCGL. Por quê? Porque se você dá subsídio para a maior fábrica de laticínios do mundo, ele pode comprar o leite in natura mais caro, paga melhor, e vende mais barato. E tu destrói todos os laticínios pequenos. E ainda por cima destrói as linhas de produção, porque ele só quer o produtor de primeiro mundo. Então nós fazemos coisas, Juremir, nós nunca fomos questionados na FE sobre o que fazer. Nunca. Não, nenhum governador quis ouvir a Nunca nos ouviram. E quanto mais a gente falava, chegou um momento que eles disseram, vamos casar esse cachorro, porque esse cachorro está latindo alto demais. É isso que se faz aqui. Então é de uma arrogância e de uma burrice que é inacreditável, percebe? Tinha os técnicos para planejar, para formular a política, mas no fim quem comanda é a politicagem sempre. Sempre! E olha, eu estou falando de todos os governos, tá? Durante um ano de 85, quem era o governador? Acho que era... Simão, não? Simão, acho que era o Simão. Quem era o diretor técnico da FE? Era o Lagemann, tá? Esqueci o primeiro nome dele. Foi meu professor, querido amigo, tá? Eugênio Lagemann, tá? É um cara, vamos dizer assim, foi assessor da IEDA, um cara ligado ao PSDB, hoje um cara mais pro lado conservador. Mas é um grande economista, por favor. Ele montou um sistema para analisar a crise fiscal do Rio Grande do Sul e saiu um grande livro em 85, com Luiz Carlos Bordim, que veio da Fazenda, com Mário Zimmermann, que foi secretário do Rigoto. É genial, está escrito ali o nosso futuro. E você hoje lê e vê que tudo se realizou. Que importância deram para aquilo? A sua crítica, então, é que o Rio Grande do Sul fugiu à sua tradição, aquilo a sua essência, e foi procurar desenvolvimento em áreas para as quais não estava capacitado ou não tinha uma inclinação natural. Médio, é mais ou menos isso, mas é um pouco mais do que isso. Claro. Na verdade, assim, quando você entra num setor, você necessariamente começa, quando cresce esse segmento, a demandar cada vez mais insumos. Percebe? Estes insumos, em geral, têm um padrão tecnológico diferente do setor no qual você ingressou. O erro não foi ficar parado, nós devíamos ter ficado só produzindo leite. O erro é não entender que a produção de maquinário de alta tecnologia só existe se eu tenho uma demanda próxima, que a exige. Não é, as pessoas dizem, temos que esquecer o calçado e produzir máquinas de CAD/CAM. Máquinas de CAD/CAM, para quê? Elas devem servir para alguma coisa. Qual é a indústria que você está projetando? As pessoas pensam em geral, eu quero um setor de alta tecnologia. Um setor de alta tecnologia que atende que necessidade específica? Eu quero... vamos trabalhar com biotecnologia. Biotecnologia para que tipo de alimento? Percebe? As pessoas pensam assim, biotecnologia, nanotecnologia, alta tecnologia... E não tem noção de cadeia produtiva. O que aconteceu com Santa Catarina e Paraná não é que eles se ficaram no frango, no leite. Não. Eles, ao se aprofundarem nisso e se transformarem nos maiores produtores do mundo, eles têm toda a cadeia hoje internalizada. Toda. Agora, deixa eu lhe perguntar assim, de uma forma bem direta. O agro, ele enriquece ou empobrece o Rio Grande do Sul? Boa. Depende do agro, né? É que essa questão... Por exemplo, soja. Não, a soja é muito problemática. Veja, isso é uma questão que os meus alunos colocam muito. Nós fazemos testes estatísticos que provam o seguinte: as regiões que se dedicaram à soja tiveram menos crescimento no longo prazo de PIB e de pessoas. De pessoas é assombrosa a correlação. De PIB também é significativa, mas aí tu tem que pegar um prazo maior, ok? Porque o PIB, no início, ele aumenta porque o preço da soja está bom, mas depois, como não há beneficiamento, ele expulsa a mão de obra qualificada, ele tira a indústria, as pessoas vão para fora. Então, nos outros lugares que conseguem ter um crescimento industrial, crescem mais, crescimento de serviços, percebe? Então, ele tira. A soja, mesmo na pequena propriedade, ela no longo prazo, ela tira. Agora, então, se é assim, por que as pessoas não abandonam? Porque a região... ela não tira da pessoa. Esse é o problema da falácia de composição. Para mim, olha, eu trabalho 3 meses, ganho bem, entende? Até não preciso fazer mais nada no resto do tempo, mas agora com a aposentadoria rural... Mas não desenvolve a região. Hã? Não desenvolve a região. Mas não desenvolve a região. Só não cria muitos empregos. Não cria emprego. E o teu filho, que todo mundo está tendo vendo esse problema agora, porque agora ele está pior ainda, né? Você antes...
cultivava com as tuas mãos, em grande parte. Eu quero dizer, com boi, com arando e coisa. Porque não tinha pequenos tratores. De repente, vem os pequenos tratores e você começa a expulsar o filho. Agora, os velhinhos estão arrendando as terras, entendeu? Eles continuam morando lá por causa da casinha e do pomar. Mas tu tens agora, uma grande unidade, você tira as cercas. E quem está plantando é o cara que arrenda. E aí tu fica tranquilo com o teu arrendamento, mais a aposentadoria rural. E o filho foi embora. E daqui a pouco tu vai, inclusive, morar com o filho, porque tu está precisando de cuidado. Então tu só está perdendo gente, perdendo gente, perdendo gente. E dizem que isso é crescimento. E daí eu queria aproveitar, o senhor está falando em perder gente. Os dados que a gente começaram a ser divulgados do censo agora, recentemente, estão apontando isso no estado, região metropolitana, Porto Alegre. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito. A situação é muito grave, tá? Em todo o estado. Cresceu muito a área de perda absoluta da população, tá? Nós tínhamos uma área vasta no Rio Grande do Sul que correspondia a pouco menos da metade da área do Rio Grande do Sul, né? Com perda absoluta. Gente que estava perdendo. A cada ano que passa tinha menos gente lá. Agora ela cresceu, ela tomou conta, além de uma parte grande do noroeste, né? Que já tinha essa perda, agora ela voltou a assumir a metade sul, porque na metade sul, Viremir, nós tivemos uma perda durante um período e estagnou. Bom, não está perdendo por quê? Porque não tem quase ninguém mesmo para ir embora, entendeu? Sim. Só que a coisa voltou da soja, porque o arroz emprega mais. O arroz tu tem que cuidar da taipa, entendeu? Tu tens que fazer tu pode fazer um pouquinho mais de beneficiamento. A soja é só seca e a granel, tu não tem nem sacamento. A soja chegou agora em regiões assim que eu conheço, como, por exemplo, na fronteira, em Santana do Livramento, não tinha soja. Agora tem. É uma tendência de avançar nesse território também e de começar soja a expulsar o pouco que tem de gente ainda lá? Depende da China, tá, querido? Na verdade, quem é o grande consumidor de soja? A China fez uma opção por só ter um grão que ela produz, porque ela tem pouca terra fértil, tá? Então ela só produz arroz, que é da segurança alimentar, né? O resto de grão, ela produz, na verdade, frutas, legumes, hortifruti granjeiros, e só com isso, e animais estabulados e coisa e tal. Ela já superou o PIB agrícola, o VAB agrícola, na verdade, dos Estados Unidos, em 1997, e não para de crescer. E a grande demanda de soja é para alimentar os porquinhos dela, tá? Agora, ela teve uma perda de crescimento recentemente. Então, isso aí já fez esse ano já baixou um pouco o preço da soja no nível internacional. Ok? E com a valorização do dólar, o pessoal já está ganhando menos. Mas, de qualquer maneira, os custos de produção de soja são muito menores do que os custos do arroz. E a população mais pobre brasileira também está começando a diversificar um pouco a sua base alimentar. Aquela coisa de feijão, arroz e farofa já não é mais tão verdadeiro, tu entendeu? Claro que tu tem crises de fome, como teve durante o governo do Bolsonaro, mas tu quer pelo menos um ossinho, tu entende? Não é mais daquela coisa de que vamos me convencer que o feijão e o arroz é uma grande combinação proto-alimentar. Não é, tu entende? Isso aí é só para encher barriga, mas não dá sustância, né? Então, nós temos uma diminuição relativa da demanda de arroz e temos um crescimento expressivo da demanda de soja. A China passou por um problema agora e eu tenho para mim que vai superar rapidamente e vai voltar a crescer. E porque nessa área em particular é assim, é o compromisso com a alimentação, digamos, diversificada da população em geral. Porque soja se usa para fazer o porco engordar. E eles têm que comer proteína, entendeu? Então ela vai voltar a crescer rapidamente. E aí, o preço internacional da soja e a queda relativa do preço do arroz e os custos menores da soja, emprego menor, menos óleo diesel para irrigar, etc. e tal, faz com que vai avançar a soja sim. E isso vai trazer problemas para a região, para a metade sul. Se o governador atual resolvesse, enfim, ouvir os economistas como o senhor, qual seria a recomendação no sentido de vamos, então, consertar, fazer o Rio Grande do Sul andar no trilho certo? Você sabe que essa é uma pergunta que eu não estava preparado, porque me coloca num nível assim de... vai muito além das minhas expectativas. Não, o senhor fez um diagnóstico das coisas que estão erradas e que têm levado o Rio Grande do Sul a perder população. Na verdade, assim, existem muitos compromissos estabelecidos, né, para que você erre tanto. Não são, por um lado, existe inocência e ignorância, mas ela não é criada no vácuo, né? Ela é sustentada por enfim, compromissos existentes. Eu não consigo acreditar. Veja bem, ele poderia me ouvir? Poderia. Eu já falei para vários secretários, etc. e tal. Mas isso envolve uma rotação de perspectiva tão grande que seria preciso mais gente
confirmando, tu entende? Eu tenho vários colegas, inclusive no campo de esquerda, que eu digo, vocês são altamente prejudiciais, porque vocês não param de cantar sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, percebe? Porque nós somos industriais, porque o PIB cresceu, porque não sei o quê, porque nós agora temos alta tecnologia, porque nós temos o CEITEC, porque nós temos o... Enfim, parem! Vocês não estão vendo que nós estamos tendo há mais de 50 anos, nós somos o estado que menos cresce a população e que isso significa que nós não estamos gerando emprego. Como não aumenta a produtividade no Brasil, se tu perde população, tu não tem como crescer a renda, porque a renda cresce com mais gente, com mais força de trabalho. Então é muita gente que trabalha pelo outro lado, percebe? Teve um colega meu que num debate recentemente, ele disse, tu queres transformar o Rio Grande do Sul num fazedão? Não, eu só queria transformar em alguma coisa parecida com a Nova Zelândia ou um pouco melhor. Percebe? Ou seja, centrar na chamada vocação agrícola do Rio Grande do Sul. Não, e não é exatamente isso. Centrar nas cadeias que nós temos tradição e que, portanto, a gente pode desenvolver a indústria melhor. A nossa indústria é a primeira indústria que produziu trator, colheitadeira e ordenhadeira, fomos nós. Mas isso tem... O que importa entender é que tu não pode produzir ordenhadeira para ninguém. Certo. Se você não fomenta... Esse que é o... Vou te contar uma história, tá? Uma história que é um pouco assim... Eu não vou dar os nomes, tá? Um dia eu fui visitar um prefeito, eu fiz um trabalho para um corédio no Rio Grande do Sul, e eu fui visitar um prefeito para mostrar os resultados, né? O que ficava claro... bom, enfim, eu não posso esconder o nome da cidade, só não vou dizer qual foi o prefeito, qual era o pedido, tá? Santa Maria é uma cidade que tem uma vocação, claro, para serviços, tá? Só que as pessoas não sabem, em geral, o seguinte, é que Santa Maria tem um PIB baixo. Porque o que é o PIB? É o que se produz na cidade. Agora, a renda das pessoas não é necessariamente igual ao PIB. Em Triunfo, a renda das pessoas é 2,5% do PIB. E em Santa Maria, a renda das pessoas é 200% do PIB. É 2 vezes maior que o PIB. Por quê? Porque tu produz arroz em Cacequi, mas o arrozeiro manda o dinheiro da renda para a esposa, para a filha, para o filho, para a família que mora em Santa Maria. Tu produz tabaco em Agudo, mas tu tens parentes que moram em Santa Maria, estudante, ou tu simplesmente gasta a tua renda com médico, com advogado, com contador, com assistência técnica em Santa Maria. Santa Maria tem muito militar também, né? Patentes altas também. Sim. Isso não dá PIB. Não dá. Não, aí não. Aí tu tem... Isso, todo o salário do funcionalismo público é computado como PIB. O produto do Estado é exatamente o que ele gasta com funcionalismo. Então, isso é PIB. Isso já está computado no PIB. A renda é maior porque, na verdade, o produto vem do lugar e a renda vai para lá. Aí eu disse o seguinte para o prefeito. Querido, veja bem... A maior parte da renda de vocês, metade da renda de vocês, vem das regiões agrícolas do entorno. Vocês têm uma universidade, mais de uma, com áreas de agronomia e veterinária fantásticas. Vocês têm que se dedicar a atender e aumentar a produtividade desse pessoal. Esse pessoal vem aqui buscar serviço, mas daqui a pouco eles podem ir para Pelotas ou para Porto Alegre, serviços médicos. Vocês têm que chamar eles para cá. Para isso, vocês têm que oferecer um serviço que só vocês podem oferecer, o atendimento às demandas do setor agrícola. Eu não estou preocupado com o setor agrícola. Eu quero construir uma grande indústria bélica em Santa Maria. Aí o que você faz com uma pessoa dessas, tu entende? Criou um problema com o PT, com a LP, com não sei o quê, porque queriam trazer a indústria de Israel. Não trouxeram nada. E simplesmente tem nojo da agricultura. Não conseguem entender que Santa Maria se move pela agricultura. Mas ela é de serviços, mas se move. Quem é que demanda os serviços? Quem é que pode fazer esse serviço ser mais sofisticado? Hoje a CCGL, no Rio Grande do Sul, é a cooperativa de leite mais, digamos, informatizada do Brasil. Todo produtor tem um computador e se comunica direto com a central e pede informação. Ah, mas isso é leite, é antigo. Não, não é antigo. Vê se tu entende, sai da casinha, sai do quadradinho. Tu fala em inovação o tempo inteiro e não consegue pensar diferente efetivamente. E a demanda por beber leite vai continuar, né? É óbvio. Não, e não é só isso. Ela é internacional. Havia uma ilusão de que o pessoal lá asiático tinha um problema de lactase, não produziam lactase e não conseguiam digerir leite. Não é só os japoneses. Os chineses estão aumentando a demanda de leite a cada ano que passa. A Nova Zelândia é a grande fornecedora e está preocupadíssima com o atendimento à demanda pelo Brasil. E vê que o Rio Grande do Sul é o principal centro produtor, que poderia estar usando no leite o que Santa Catarina e Paraná fizeram na porca, no porco e no frango. Agora, cadê a política do leite? A política do leite está aí. Não se volta ao leite. Quando, por exemplo, o PT esteve no governo, o último governo foi o do Tarso Genro.
a percepção de o que fazer mudou ou foi igual a dos outros governadores? Eu acho que tinha um pouco disso, ok? Mas não era tanto isso. Aí alguém de vocês dois me perguntou por que o Rio Grande do Sul não tem esse preconceito com o seu passado agrícola. Eu fiz um comentário no próprio livro, tá? O pós-fácil é meu. E eu digo, olha, eu acho que teve muita qualidade na gestão do Tarso. Mas eles tinham qual era a questão do Tarso? Ele dizia o seguinte, nós não podemos atacar o problema da nossa dívida apenas tentando diminuir os gastos. A gente tem que aumentar as receitas. Correto? E por que o Rio Grande do Sul tem um problema? Porque não cresce. Não está crescendo, não aumenta a receita. Tá? E ele disse, para aumentar as receitas, nós temos, inclusive, dar um salto e fazer algumas concessões fiscais para fechar as cadeias produtivas que nós temos fragilizadas. Não está errado. O problema é que, como sempre, você aposta mais nas cadeias, digamos, tecnologicamente de ponta e olha menos para aquelas que poderiam dar um resultado emergencial e imediato. Qual é que é a questão? Eles pensavam assim, pelo que eu sei, tá? Até onde eu sei, conversando com meus amigos. As cadeias que podem dar resultado imediato são exportadoras. Quando tem exportação, entra a Lei Candir e a gente não recebe o ICMS. Calma lá. Primeiro que o retorno do ICMS, da Lei Candir, melhorou muito, em função, em grande parte, da gestão do PT, mas não só. Continuaram depois, tá? Segundo, as cadeias que são exportadoras são altamente empregadoras. Então, se tu aumenta a exportação de calçado, a quantidade de emprego que tu gera é brutal. E esse emprego gera demanda de consumo. E o consumo gera ICMS. Quem foi que diagnosticou isso em 1985? Ario Zimmermann, no livro escrito sob a direção do Eugênio Lagmann, na FEE. Entende? Não se preocupem em cuidar das cadeias agroindustriais, porque elas geram, mesmo que haja qualquer isenção, elas geram na multiplicação mais ICMS do que elas perdem. Cadê quem é que leu isso? Percebe? Agora, e por que, sendo o senhor é um especialista do assunto, sendo, aí a sua fala ela é convincente, por que os governantes não enxergam isso? Arrogância. É inacreditável. Eu digo sempre, o gaúcho, ele é um brasileiro diferenciado? É. Ele tem a modéstia do argentino e a seriedade do brasileiro. Percebe? Agora, quando se trata de ganhar dinheiro, normalmente as pessoas passam por cima dos seus preconceitos. Médio. Veja, sabe como é que a Nova Zelândia produz ela produz muita carne também, tá? Ela produz muita carne e muito leite. Eu sempre me perguntei como é que podem produzir carne e leite, porque o leite, o macho, ele é descartável. O que tu vai fazer? Será que eles comem muita vitelinha? E eles descartam lá muito cedo, os machos. Eles descartam com 2 semanas de vida, matam, tá? E o problema da carne é a fêmea. Ela tem que ficar lá procriando, e ela come pasto, especialmente se está prenha, da mesma quantidade do macho. Mas ela não gera carne. Quando ela é morta, ela já não vale nada enquanto carne. Como é que eles podem ser tão produtivos nisso? Eles devem articular as duas pecuárias. E todos aqui diziam para mim, não articulam de jeito nenhum, é impossível articular as duas pecuárias. Sabe o que eu fiz? Fui na Nova Zelândia. Fui e descobri que eles articulam as duas pecuárias. Eles criam gado leiteiro, como é que chama isso? Holandês. Eles criam macho holandês que sobra da produção de leite como carne. E eles matam eles com 2 anos de idade, porque eles criam boludo, touro. E o touro, ele até os 2 anos, ele não trançou ainda a musculatura e ele tem uma carne macia. É uma carne que é exportada para os Estados Unidos como carne buquê, tá? Carne especial. E a vaca, eles acabam... Bom, enfim, tem uma produção específica, que chamam de Kiwi Cross, ok? Que cruza a Jersey com a holandesa. Mas, enfim, isso gera um problema para a produção de carne. Eles estão tentando se transferir apenas para a holandesa. E eles dizem, vocês só produzem com a holandesa, vocês têm a condição perfeita de casar as duas pecuárias. Deixa as vacas para o leite e deixa os touros para a produção de carne. Eu trouxe isso há 10 anos. Há 10 anos eu falo com todo mundo. Quando eu fui contar para um amigo meu, na época ele era ministro do Desenvolvimento Agrário, tá? O senhor tá bem de amigo, hein? O Guilherme Cássio. Esse eu posso dar o nome, tá? Ele era ministro do Desenvolvimento Agrário. E eu disse, eu fui lá, Guilherme, não sei o quê, papai, vai parará. Sim, pai, eu quero te dizer uma coisa. Quando chegou no Rio Grande do Sul,
passei um tempo em Minas Gerais, eu dizia, de onde é que saiu esse cara que acredita que é possível dialogar com os diversos grupos políticos, né? Agora eu vejo, no Brasil é possível, mesmo que a gente tenha oposição, a gente dialoga, coisa e tal. Aí eu contei meu projeto de casar as pecuárias de leite e de carne, tá? Ele, tu não entendeste ainda o seguinte, em todo o Brasil é possível, no Rio Grande do Sul, não. Eles preferem um maragato, preferem morrer na miséria, a dar a mão para um chimango. É impossível, você não conseguiu entender isso. Bom, eu digo, tu tá errado, eu vou te provar. Eu fui em tudo que é lugar. Onde tu vai falar com os pecuaristas, eles dizem, você vai destruir a nossa genética. A nossa Hereford muge com mais accent britânico do que aquelas que existem em Oxford. Ok? Aí eu digo para o pessoal do leite, você está querendo dar dinheiro de graça, porque nós vamos vender o nosso gado macho, leiteiro, para o pessoal da Pecuária Sul, e eles vão ganhar dinheiro a rodo. Nós não vamos entrar nessa. Isto é o Rio Grande do Sul. É inacreditável. Agora, não, quanto ao fato, senhor, eu estou seguindo a sua explanação, de que é mais barato e rentável produzir soja. Tem comprador. Isso é verdade. Então, não é isso que, digamos assim, direciona o interesse do produtor? Vou produzir aquilo que é mais barato e rentável. Como é que muda isso? Porque ele vai dizer assim, por que eu vou produzir outra coisa se com essa eu ganho mais e gasto menos? Sim, veja bem, essa é uma... Por que eles não fazem isso em Santa Catarina, no Paraná? Eu fui fazer... dei uma consultoria para os municípios em torno de Foz do Iguaçu, tá? A Itaipu tinha que parar de pagar royalty, porque já passou o tempo demais, e os municípios não tinham autonomia fiscal. Então, me contrataram para dar uma consultoria e eu fui atrás de quem movia aquele território, tá? Fui atrás das cooperativas. A primeira cooperativa que eu falei foi um diretor da LAR, ok? Ela tem um faturamento que hoje em dia está, sei lá, quase 2 vezes o Zafari, é uma baita do empreendimento, tá? E o cara me disse o seguinte, pai, a gente contratou vários consultores aqui, mandaram a gente diversificar no milho, no pepino, sei lá o quê, e fazer enlatado. Não deu nada certo. Aí a gente resolveu ir atrás de uma consultoria internacional, porque tem muita xologia por aqui, tá? Então fomos atrás de uma consultoria holandesa. Quando eles chegaram, disseram, vocês têm agricultores que têm 30 hectares, 20 hectares. Tu não pode produzir uma cultura que é uma vez por ano, ok? E depois colhe e acabou, nesses 30 hectares e querer que a família toda sobreviva. Vocês têm que usar esse território da melhor maneira possível, ou seja, pecuária estabulada de pequenos animais. E aí vocês vão liberar os filhos para a indústria processadora, porque isso exige processamento. E quando chegar o momento da sucessão, esses filhos continuam no território e vão ocupar, e vocês vão dar formação para esses filhos. Aí eles responderam a uma demanda dos próprios agricultores. A rentabilidade é pouca, o filho está indo embora, eu não quero passar a sucessão agora, mas eu tenho medo de ficar sozinho. Então tu explica, ora, a soja neste momento está te dando um pouco mais, mas isso aqui é um investimento maior, a gente vai financiar, mas tu vai começar a ganhar mais, o teu filho vai ter emprego, ele vai ficar ao teu lado e tu vais ter sucessão, ok? E deu certo. E aí começou uma roda, uma rede inteira de água industrial, de oferta de serviços, de inteligência, de biotecnologia, de caminhões refrigerados. E começa uma pesquisa o seguinte, quanto custa um caminhão refrigerado para ficar com aquele frango até chegar no porto e o porto não tirar aquele frango direto? Custa uma fortuna. Então começa uma pesquisa para diminuir o custo, a demanda de energia para o caminhão ficar refrigerado. Hoje tu tem toda uma área na UniOeste, na Unila, de pesquisa de como diminuir os custos energéticos, percebe? Mas o pessoal diz isso não é high-tech. Ora, por favor, mas será que não dá para entender? Dá vontade de pegar uma machadinha, Juremir, tu entende? E abrir a cabeça, dar uma quebrada para ver se... né? Soca alguma coisa de livro lá. Nisso Tá aí... controlando o tempo aí, cara? Tô de olho. Nisso aí não tem muito também o fascínio em torno da tecnologia. Claro, eu quero produzir chip porque... Não, e é um fetiche que ele é... Quando a gente vai, por exemplo, fui muitas vezes naquela feira de Não Me Toque. Lá, o que se apresenta é a ideia de um Rio Grande do Sul de agricultura de altíssima tecnologia, tudo encadeado. Ela só mostra uma parte? Não, é uma parte real, mas só que assim, ela está canalizada para uma área que você que rende para o grande,
que é a soja, entendeu? O grão, né? Que rende para o grande, mas que não gera desenvolvimento para todos e que, ao mesmo tempo, não deixa as pessoas aqui. Então, quer dizer, o velhinho, no início, ganhou mais, mandou o filho embora na esperança que ele voltasse. Daqui a pouco, o filho foi para mais longe, foi para Santa Catarina, percebe? Aí ele teve que arrendar o terreno. O filho não volta, ele tem medo de chegar lá e incomodar porque ele não conhece a nora. E as pessoas vão ficar vivendo infelizes. E não tem uma liderança política capaz de explicar. E os prefeitos estão tendo uma arrecadação cada vez menor, porque a arrecadação com as transferências de ICMS depende de ter criança. É para isso que tu recebe a transferência do ICMS para a escola, para a saúde. Depende de gente. E ninguém fez nada, percebe? Agora, existe um fetiche da tecnologia que é o seguinte, é um fetiche instigado. Tem uma colega minha, de um grupo que eu participo, que ela diz, a nossa noção de inovação, ela é dependente e subordinada pelo imperialismo. Que é o seguinte, como é que se dá a inovação nos Estados Unidos? Os Estados Unidos têm, cronicamente, uma mão de obra cara. Quando ele faz a reforma agrária, pelo Homestead Act, lá, do Abe, do Abraham Lincoln, você tem os imigrantes que chegam estão indo para o oeste, e tu fica com carência de mão de obra na costa leste, ok? Então, todo o processo inovativo é um processo que poupa mão de obra, que quer substituir por máquinas, ou criar uma mão de obra extremamente qualificada. Como é que se deu a inovação na China? Ser inovativo é você saber o que tu tem de sobra. Eles têm de sobra uma mão de obra extremamente barata, muito qualificada e adestrada e obediente. Quando você pega o Arrighi, né? No Giovanni Arrighi, no Adam Smith em Pequim, ele diz o seguinte, eu fui atrás das fábricas. Como é que eles construíam carro no início? Era um martelo de borracha, equipamentos muito bons e mão de obra. Tu não botava robô, porque o robô custaria uma fortuna para eles teriam que importar, mas eles tinham de sobra a mão de obra. Aqui não, se tu não tiver um robô, tu tá superado, meu caro. Então, mesmo na tecnologia que você vê em Nome Toque, tem essa coisa, veja o que ela anda sozinha, não tem ninguém que precise estar monitorando. Mas por que não tem ninguém? Você está cheio de gente sobrando. Essa não é uma tendência mundial? Por exemplo, em várias cidades americanas, já está de fato circulando frota de carros sem motorista. Sim, não, é claro, mas a mão de obra dos Estados Unidos ainda é decadente o preço da mão de obra, tá? Tem muito pobre já, mas ainda é uma mão de obra cara, porque existe um conjunto, e nesse ponto, assim, bom, os economistas de esquerda que ficam bravos, os sindicatos bancários bater, mas existe um conjunto de resistências à queda. Então, tu tens uns setores que são sem nenhuma qualificação, que estão lá embaixo, na miséria, e vivem naqueles trailers, mas tem outros que ainda conseguem manter um certo patamar. E aí isso estimula, sim, porque esses outros não podem ser puxados, eles não têm qualificação. Não é uma guerra, digamos, entre o homem e a máquina com vencedor previsto? A máquina vai ganhar? A máquina vai desempregar cada vez mais? Não, de certa forma, sim. Mas isso era uma coisa que o Marx Os bancários, previa. por exemplo, estão sofrendo isso, não estão? Não, mas veja bem... Da hora. Fechamento de agências, terceirizações. A questão apenas é como é que você trabalha isso. Na China, eles estão tentando garantir que a transição se dê com uma diminuição de horas de trabalho e a manutenção de mínimo de acesso à qualidade de vida, salário, uma habitação, coisa e tal. Uma vez trouxe um grande escritor francês a Porto Alegre e saímos a passear pela cidade. Daqui a pouco ele viu um ônibus. Como é que funciona o ônibus em Porto Alegre? Eu disse, não, vamos pegar um. Aí pegamos um ali na Oswaldo Aranha até o centro. E tinha cobrador. Ele olhou e disse, mas que coisa maravilhosa, a gente devia importar isso para a França, ter cobrador de ônibus. Mas é claro que aconteceu o contrário, foi Porto Alegre que desistiu dos cobradores. Sim, verdade. Mas assim, ó, ela resiste. Isso foi uma época, né? Uma época ainda, como é que eu vou... há um tempo atrás, digamos assim, ainda nos governos, no início acho que o primeiro, segundo governo do PT aqui na cidade, que houve essa briga toda e a resistência, tá? Hoje eles resistem ao contrário, tá? Por exemplo, como é que a China opera? Vou dar um exemplo bem concreto. Onde tu vai, tu tem tuk-tuk. Sabe o que é o tuk-tuk, né? Aquela motocicletazinha que tem gente atrás para que vai, né? Na Índia também, coisa e tal. Vi isso na China. Isso. Aquilo gera não apenas uma quantidade enorme de emprego, como, ao mesmo tempo, faz uma limitação pelo mercado do preço do metrô e do preço do ônibus. Não precisa a prefeitura se meter. Se eles subirem, eu vou de tuk-tuk, porque eu não tenho que pegar Uber, eu não tenho que pegar táxi. E é uma coisa informal que é bem típico da China. Tuk-tuk aonde? Eu não estou vendo nenhum. Então... 200 mil na tua frente. Mas como que eu vou regular? Eu não consigo ver. Não consegue ver porque tu quer deixar o pessoal pobre ficar com emprego. O
pobre agora tem um meio para ir para a periferia e o outro tem para se empregar. Então eles fazem muito isso nos mais diversos locais, percebe? São tolerantes. Como eu disse, quando tu vai num shopping chinês, eles perguntam assim, eu quero um Adidas. Tu quer um Adidas? Adidas. Ou um Ardidas, entende? Porque tem de tudo aqui. Eles te levam em lugares. Eu fui à China, eles levam em determinados lugares para vender falsas. Isso, mas agora assim, ó, esses que são os piores, eles não fiscalizam. E tem desde mão de obra escrava, mas também tem o pequeno produtor, como tem a Pucarana, que produz todos os bonés do Brasil. Tem pequeno produtor que está vendendo ali, que faz a coisa daquele jeito. Aqui nós não permitimos, e o PT é um dos primeiros. Aonde eu levei a ideia do tuk-tuk para gerar um táxi para pobre, diminuir o preço das passagens de ônibus, ter um controle pelo mercado, todo mundo diz, mas a qualidade do transportado, isso é muito perigoso. Agora está lá o grilo, que é o tuk-tuk gentrificado. Esse pode, né? Não pode para pobre, percebe? Porque não, tudo é um não. A coisa da esquerda tem isso. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. E o mototáxi também tá uma luta para conseguir aprovar isso em Porto Alegre, deixar o mototáxi funcionar também, bem complicado. Professor, eu queria voltar lá da China, voltar aqui para o nosso pago, aqui para o nosso Rio Grande do Sul, pedir para o Diego colocar aquele mapinha aqui para nós, que é assim, quem sabe a gente faz isso. Agora tem uns 10, 15 minutos. Aí. Ficou bonito, hein? Olha aí, hein? Tá bem. É. O senhor poderia... Não. A gente percorrendo esse mapa aqui... Pode ser o da capa do livro também. Não, tá bem. Tá bom? A gente percorrendo esse mapa, o senhor indicar... A gente falou de Santa Maria. Deixa eu dizer, a vocação dessa região aqui é serviços, tal. Tá. As regiões, e qual seria a vocação delas? Certo, okay. Que essa aí vai render um baita corte. Veja bem, quando eu disse eu não quero criar problemas aqui, mas veja bem, o que é isso aqui, ó? Aqui nós temos, na verdade, a taxa de variação da população de 2000 a 2022, tá? A coisa tá bem mais trágica se você pegar 2010 a 2022, tá bem? Mas não tem problema, deixa assim, tá? Vai dar mais trabalho. Olha aqui. O que aconteceu de 2010 a 2022? A campanha, tudo que é vermelho, perdeu população em termos absolutos, ou seja, a cada ano que passa tem menos gente, ok? A campanha aqui estava amarelinho. O que é o amarelinho? É quem perde população, quem ganha população, mas ganha muito pouco, ganha abaixo da média do Rio Grande do Sul. A campanha agora está vermelha também, tá? O Diego está lá tentando para achar. Isso. Vai baixar? Tá. Aquele não era o mapa correto. Sim. Tava o mapa... Anterior. Anterior. Entendi. Ele está tentando trazer o verdadeiro. Aí, ó, agora sim. Agora vermelho, nós estamos... mais vermelho. Exatamente. Toda a metade sul está avermelhada, tá bem? A novidade positiva é que lá, ó, a fronteira noroeste ficou verde, tá? A gente já vai ver o que é o verde, tá? Antes ela estava vermelha, tu tinha uma união lá, vermelha lá para cima, tá? Agora tu tens ali 2 verdes ali no nordeste, tá bom? Mas toda a metade sul ficou vermelha. Agora, o que é o amarelinho, esse pastel aí? É aquele pessoal que cresceu acima de 0, mas abaixo da média do Rio Grande do Sul. Acontece que aí nós temos o Vale do Rio Pardo, olha a central, tá abaixo do Rio Grande do Sul, mas está acima da média. O problema é que o Rio Grande do Sul cresceu 1,7% em 12 anos. 1,7% em 12 anos é 0,04% ao ano. É nada. É próximo de 0. Então, esses que cresceram abaixo do Rio Grande do Sul também estão completamente estagnados. Quase vermelho. Quase vermelho. Aí junta todos esses amarelos aqui no vermelho. E o que é pior, olha aqui, ó. A Centro-Sul entrou no vermelho e a Metropolitana Delta do Jacuí entrou no vermelho. Nós perdemos 66 mil pessoas na Metropolitana Delta do Jacuí. Onde é que elas foram? Em grande parte para onde está Azul. Azul é a única região do Rio Grande do Sul que cresce acima da média do Brasil, inclusive. O Brasil cresceu pouco, tá? Cresceu 6,5% em 12 anos, tá bem? Mas mesmo assim, essa região cresce, tem regiões como o litoral que crescem até 25,8%. Que região é essa? É uma região que vive em grande parte do turismo e de uma certa indústria. Nós vamos ver as duas coisas. O turismo Metal-mecânica, né? Exatamente. Mas o turismo está ali no litoral, que é o que mais cresceu, e o segundo que mais cresceu é hortênsias. Quem é esse pessoal que está indo para o litoral? É um turista que a gente chama de turista permanente. Ele é um cara que é turista porque ele ganha renda num lugar e gasta no outro, que ele tem para ele qualidade de vida e lazer, ok? Então ele é turista, mas ele pode ficar 2 anos, 3 anos. Os turismólogos ficam bravos. Não, o turista só pode ficar 365 dias. E se o ano for bissexto, eu pergunto? Ele pode ficar mais um dia. É uma coisa empirista, né? Não tem cabimento. Então ele
recebe num lugar e gasta no outro, ele é turista, tá? Então, os caras que estão indo para o litoral são aposentados, funcionários públicos e coisa e tal, que estão abandonando a região metropolitana de Porto Alegre. Isso era uma pedra cantada. Há muito tempo que eu dizia, nós vamos ter perda de população, porque esse pessoal está se aposentando e está indo para a segunda residência, fugindo da violência. E agora tem home office e teletrabalho também, né? Tem o quê? Home office e teletrabalho. Eu posso ganhar aqui e morar acolá. Exatamente. Então, as hortênsias são o segundo que cresce. Quem é que cresce? Quando eu tinha o mapa anterior, que ele mostrou ali, 2010, 2000 a 2022, o território que mais crescia a população era a Serra. Ok? Estava aqui, ó, mesma região de azul, tá? Mas a Serra, que está aqui em cima, era a que tinha a maior taxa. Ela crescia uma taxa similar ao litoral, mas como ela tinha uma população maior, ela cresceu 160 mil pessoas nesse período e o litoral cresceu 50, ok? Agora, a Serra está crescendo menos em termos absolutos que o litoral, porque o setor industrial no Brasil inteiro e no Rio Grande do Sul também está em crise. Nós estamos nos desindustrializando, percebe? E quem é que cresce mais? Quando a Serra cresce hoje, em parte é turismo também. É Vale dos Vinhedos, percebe? Porque hoje tu não vai para Hortências e quer ficar só lá. Ah, minha mulher adora, minha sogra adora, não sei o quê, mas eu quero beber um vinho. Ou meu filho quer ir numa parados lá Itambezinho. No Canyon. No Canyon e coisa e tal. Então, tu começa a diversificar. Mas é esta região que ganha dinamismo, tá? E o pessoal ainda... Outra coisa que se subvaloriza. Ah, agricultura é passado. Ah, turismo é bobagem. Não, não é bobagem. Isso move boa parte do mundo. A Índia não se transformou a maior população do mundo a troco de banana. E o que aconteceu bem lá no alto? Ah, lá no alto, querido, tu tens algumas transformações que têm a ver com a agricultura, tá? Aquela região, ela conseguiu fugir da soja. Ela é muito dobrada, tá? E ela começou a ser invadida pela fruticultura. E a fruticultura te dá uma demanda de mão de obra permanente. Então, por exemplo, o Médio Alto Uruguai, que tinha uma perda populacional, que estava no vermelho também, foi para o verde. O verde é aquele que está acima da média do Rio Grande do Sul. E o que é isso? Em boa parte é fruticultura, tá? Então, essa é uma outra coisa que o Brasil não faz. Ele não faz política de compatibilização entre a área territorial e a cultura que tu deves optar. Nós temos um problema que as culturas permanentes num país escravista era para quem tinha escravo, né? Café, cana, que é semi-permanente, frutas, quem tinha escravo. Quem era pequeno produtor ia para o grão, que era o alimento, entende? E ficou isso até hoje. O pequeno não pode produzir só grão, porque ele não pode trabalhar só 3 meses, ele não tem rendimento só por 3 meses, ele deveria ir, e agora começa a ir, mas por estímulo das cooperativas, não de governo. Governo nenhum faz isso. Sabe por quê? Tem medo de te induzir para ir para uma cultura frutícola e daqui a pouco você ter prejuízo, e aí ele ser culpado e não se eleger. Só pensa nisso. Professor, e daí para a gente fechar esse giro e já também encaminhar o final do programa, queria saber da metade sul, da Santana do Livramento, do Juremir, da Pelotas, de Eduardo Leite, a metade sul tem salvação? É o polo naval? O que é? Não. Veja bem, o polo naval é uma coisa importante para o Brasil. É a mesma coisa que o polo petroquímico para Triunfo, tá? Ele gera ICMS, ele gera emprego qualificado. Eu fui a Montenegro no outro dia, estava conversando com o pessoal de Triunfo e aí perguntei para eles, falei, cara, faz tempo até que nem ouço falar do polo petroquímico. Está ajudando na vida de vocês? Ele disse, olha, não ajudei nada. O polo petroquímico? É. Não, é que ele é a maior base de arrecadação fiscal do Rio Grande do Sul. Sim. Tá? É uma coisa, olha, eu não vou te dizer a percentagem, mas é quase 10%, tá bem? Sim. Então, assim como diz, 10% dos professores estão pagos por ele, tu não pode negar a sua expressão. Certo, evidente, tá? Agora, evidente. ele não tem expressão para Triunfo, e não tem expressão para a região do Vale, tu entendeu? Isso. A mesma coisa o polo naval, ele vai ter expressão para o Brasil, para arrecadação fiscal, para o desenvolvimento tecnológico. Mas não é para o entorno. Talvez para Rio Grande. Para Rio Grande, sim, tá? E desde que eles tenham uma administração inteligente, né? Eles estavam, num certo momento, tentando impedir que gente que tem qualificação metalmecânica, que viesse do noroeste, para entrar no polo para botar só gente da região, do território. Ou seja, é uma bobagem, tá? Porque você desqualifica o polo. Tem muita gente da área metalmecânica. Então, se eles souberem administrar, vai ser bom para Rio Grande, ok? Que se torna um polo, inclusive, turístico, num turismo mais geral, de serviços e coisa e tal. A metade sul, ela tem um destino, querido, não tem muito jeito, tá? Estou falando fora do microfone, desculpa, tá? É gado. Gado. Ok? É gado.
O problema é que nós temos ainda... O pessoal fez uma opção... O pessoal não gostava mais daquela expressão Rio Grande do Sul como celeiro do Brasil. Então o Rio Grande do Sul tem que voltar a ser celeiro do Brasil. Aí, claro, o celeiro faz pensar em grãos e tudo mais, mas enfim, tem que voltar a ser um estado profundamente agropastoril. Carne de qualidade, porque mesmo nós não estamos mais produzindo a mesma quantidade de carne, mas a qualidade da nossa carne ainda é excepcional, ok? Mas a produtividade, ela é relativamente baixa. O Rio Grande do Sul importa ainda trigo da Argentina, por exemplo. O Rio Grande do Sul poderia ser autossuficiente em trigo? Jeremias, aí eu acho mais complicado. Isso é uma coisa assim, poderia, mas o trigo deles é melhor. E se eles não exportarem nada para nós... Tem como... bom, tá certo. Se eles não exportarem nada, eles não podem importar aí de nós. Aí não tem troca. Exatamente. A gente tem muito mais coisa para exportar para eles, entende? Mas eles precisam ter verba para isso. Agora, com o Banco Central controlado pelo Roberto Campos, eles não se permitem emprestar. E convenhamos, o empréstimo é perigoso. Desde que eles tenham alguma coisa para vender, entendeu? E o trigo deles é excepcional. Nós podemos fazer coisas maravilhosas com o trigo deles. Podemos misturar com o nosso, mas a autonomia, eu acho, sabe? Acho complicado. Nós não temos condições de produzir trigo da mesma qualidade. Não temos. Porque, em função especificamente da pluviometria. Certo. Não é um problema de frio. Você tem trigo... Mato Grosso do Sul produz muito trigo bom, mas chove menos no inverno. Nossa chuva do inverno atrapalha muito, inclusive outras culturas, né? Mas, enfim, para mim é o gado, tá? O Rio Grande do Sul tem o tamanho da Nova Zelândia. A ilha de cima, ela produz leite e muito turismo, tá certo? E vinho. E a ilha de baixo produz carne e ovelha. E já tem E é riquíssima. E já tem tecnologia para controlar, porque esse é um outro problema ecológico, para controlar o pum do gado de maneira que ele não seja tão poluente. Eu não creio que tenha ainda, querido. Eu não creio que tenha. Porque esse é um outro problema. Eu entendo isso. O problema é que a gente tem que, às vezes, ver qual é que é a nossa maior preocupação. Eu confesso que... Tipo de alimentação, por exemplo? O problema é que... tu sabes como é que se controla para ele produzir menos metano? O problema do gado é que ele arrota metano. Tá? Também. Como ele é... Aí tem um sistema de alimentação em que ele perde a... Eu vi uma reportagem outro dia sobre isso. Mas empurrar a alimentação, parece o ganso. Os gansos da França. Da França. É uma coisa muito violenta. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, certamente quem está preocupado com o aquecimento global vai se preocupar os veganos também com esse tipo de... Esse é um elemento. Agora, a minha preocupação é assim, querido, vou ser bem sincero contigo, do jeito que nós estamos indo, tá? A minha preocupação é política também. Se nós não tivermos crescimento, não tem como você distribuir renda. Se tu tem uma renda estática, claro, se você quiser distribuir, tu tem que tirar do de cima. Entende? Então nós já estamos numa crise política, numa instabilidade política muito grave. Então, agora, o crescimento também não pode ser infinito, né? Não, claro que não. Mas assim, tu tens, eu acho que meus filhos, 2 deles moram na Europa, são casados ambos com europeus e coisa e tal, e eu compreendo que lá essa questão de crescimento zero faça mais sentido, né? Eles têm uma qualidade de vida e classe média, inclusive imigrantes, não todos, a França está mostrando isso, mas, enfim, tem uma boa qualidade de vida que tu pode sonhar com isso. E, ao mesmo tempo, uma maturidade política. Se você... O que aconteceu em 2014, Juremir? 2013, 2014. A economia brasileira cresceu 1% em 2013 e 0,5% em 2014. E a distribuição de renda continuou para os de baixo e para os de cima. Porque para você enfrentar a desindustrialização, foi se dando desoneração fiscal para a indústria. Quem é que pagou o pato? A classe média. E a classe média, quando perde renda, em termos absolutos, cada ano que passa ela ganha menos, ela chama isso de corrupção. Aí ela vota no Bolsonaro. Exatamente. Então ela migra. Então, quer dizer, o custo disso para nós, no plano político, em termos de sociabilidade, de cultura, nós atrasamos quantos anos nesses 4, né? Também se ele tivesse sido reeleito, esse homem, que por pouco não foi. Quase, bateu na trave. Seria um horror, né? Então é isso que eu penso. Às vezes, vamos aguentar um pouco mais de metano por um pouco de tempo, até a gente conseguir ter uma sociabilidade um pouco melhor, para a gente, né, poder, talvez, pensar em uma redistribuição que, enfim, seja tolerável. Tá aí, professor Carlos Paiva. Que volta, hein, Juremir? A gente deu toda a volta no Rio Grande do Sul, China, Europa, tudo isso. Professor, diretamente do Estúdio Hall. Sabe das coisas. Bom, pessoal, assim a gente vai chegando ao final de mais um programa do lado de cá. Hoje, excepcionalmente, comigo, em função o Nando teve um probleminha. Pequeno piripaque do Nando, que já está sob controle.
Semana que vem é Nando de Mas novo. o Nando é neutro. Neutro. Nem Grêmio, nem Inter. Neutro. Bom, aqui na apresentação, Caio Venâncio, professor aqui Juremir Machado, mas ninguém faz nada sozinho, como eu sempre digo. Na técnica, Diego Dornelles, a nossa coordenadora é a Aline Adolfs, o diretor de comunicação é o Junei Nunes. Pedir mais uma vez, deixa o like aí, inscreva-se no canal, comente o que achou da belíssima explanação do professor Carlos Paiva. E é isso. Depois, E agora muitos cortes. Muitos cortes e semana Não é de que vem... carne, agora é corte de vídeo. Corte de vídeo. E semana que vem, volto do lado de cá com o Nando Gross. Valeu!